Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez para podermos estudar um pouco mais sobre as lições do Evangelho e principalmente refletir, colocar na prática tudo que aprendemos aqui. Hoje, para os nossos estudos, é do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte Seres Perfeitos, Instruções dos Espíritos, é o capítulo 7, item 7. O espírito que nos traz a mensagem é Lázaro, em Paris, 1863. E a temática é o dever. É importante a gente entender que o dever, ele é o vigor da alma, como Lázaro traz para nós. O que é esse vigor? Esse vigor é aquela força que nos faz levantar e servir todos os dias, mesmo quando nós estamos cansados. Então, esse dever, essa força que nos impulsiona, é sobre isso que ele vai trazer alertas importantes para nós. O dever é a lei mais sublime da alma. Esse dever nós podemos entender, segundo Lázaro, como a obrigação moral da criatura, primeiro consigo mesma e em seguida para com os outros. Então nós temos que ter em mente que essa obrigação moral, esse dever, ele não deve ser um peso, mas sim uma bússola que nos orienta e que nos mostra o caminho correto, né? O caminho que nós devemos seguir. Então, essa obrigação moral, ela é uma lei que nós sentimos por dentro, ou seja, na nossa consciência. É ela que vai nos dizer se nós devemos fazer ou não. Então, é ela que vai fazer com que a gente pense, reflita antes de agir. Porque se agirmos conforme essa lei, conforme essa obrigação, conforme esse vigor, nós vamos agir no bem. Vou pegar como, por exemplo, quando nós somos, às vezes, bombardeados. Muitas das vezes as pessoas vêm com 3, 4 pedras na mão, já discutindo, brigando. A nossa primeira intenção, no primeiro movimento, porque nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio para escolher, para fazer aquilo que acha certo. No primeiro momento, quando alguém age dessa forma, a nossa vontade é de ser grosseiro também, é de agir da mesma forma. Mas aí que entra esse dever, essa lei, porque se nós buscamos não revidar, não agir da mesma forma, porque nós temos essa obrigação moral. E ela nos convida a ser gentil. Então, muitas das vezes, quando nós somos agredidos, quando alguém vem para nos diminuir, desvalorizar ou mesmo nos perturbar, nós devemos serenar e buscar, né, essa lei como fonte de inspiração. Fazer com que, ao invés do revide, a gente sirva com gentileza. Demonstre o outro lado, que essa obrigação moral que é de usar da gentileza. Então, o dever, ele é o freio da alma. Ele que vai nos impedir de ferir o outro. Mesmo quando o outro só espera, porque normalmente aquele que agride, aquele que é grosseiro, ele muitas das vezes, ele está esperando o revite para ele poder continuar, porque ele não está bem com a vida. Ele está sendo agredido também e ele quer passar para frente essa agressão. Mas quando ele espera que o outro revide e ele não tem esse respaldo no revide, fere, acaba ali, né? Cria
cria um outro ciclo, uma outra vibração. E por isso que Lázaro vem nos dizer que o dever, né, essa obrigação moral, ela vai funcionar como um freio. Ela não vai deixar perpetuar, continuar esse revide passando para os outros. Em relação ao limite, a gente precisa saber, mas aonde começa e aonde termina? E é aí que Lázaro vem nos responder. Seu dever começa onde ameaça a paz do outro. Então, eu tenho que estar atento, porque se aquilo que eu faço vai ferir a tranquilidade do outro ou vai trazer infelicidade para o outro, é meu dever frear. Vamos pegar como exemplo alguém que chega, às vezes está fazendo uma limpeza, e aí coloca o som muito alto para ele poder fazer as atividades, ou às vezes chega alguém em casa, quer fazer uma festinha e coloca o som muito alto, exageradamente alto. E ele não se preocupa que no vizinho, né, na casa ao lado, às vezes a outra pessoa tem uma criança. Às vezes a criança está doente, está precisando dormir, descansar. Então, veja, aquela pessoa, quando ele coloca o som alto demais, ele está se preocupando com o outro? Ou ele está se preocupando só com o pessoal? Porque a partir do momento que ele analisa, que ele pensa, será que se eu colocar esse som alto demais, eu não vou estar perturbando o vizinho? Será que alguém não está tentando dormir? Será que não tem criança pequena, pessoa de idade, ou às vezes um trabalhador que chegou cansado e quer dormir? Será que esse som alto demais não vai prejudicar o outro? Então, isso é o meu dever moral, de questionar, de saber se eu vou tirar a alegria e o sossego do outro. Buscar uma outra solução. Bom, se eu estou dando uma faxina e quero um som para poder esquecer e fazer o que eu tenho que fazer, posso usar um fone de ouvido. Ou se é uma festinha, então eu vou colocar um som mais baixo para que não prejudique, não extrapole, né? Então eu tenho que ter esse crivo, eu tenho que ter esse freio, né? Então esse é o dever moral. Então, o dever é o freio do nosso egoísmo. Lázaro nos chama a atenção que muitas das vezes nós somos egoístas, porque veja bem, o som que eu quero alto me agrada, mas não agrada o outro, então eu estou sendo egoísta. Quando eu não penso no outro, eu estou sendo egoísta. Então, é um combate interno entre a razão e a paixão. Entre deixar o coração, é o pessoal, eu quero, é importante, tá divertido, nesse momento é bom, eu não penso no outro. Então, a minha razão fica esquecida e o meu coração fala mais alto, ou seja, as paixões, né, momentâneas. Então, o dever, ele é a vitória da razão sobre as paixões. Então, quando eu penso, não, o vizinho, ele acabou, né? Ela acabou de ganhar neném, ou se não tá com um pai doente, ou chegou do trabalho, não, vou baixar um pouquinho. Gente, vamos colocar o som um pouco mais baixo, para não atrapalhar o sono dos outros, do vizinho, né? Então, quando eu faço isso, eu deixei o meu interesse particular, a minha paixão, em troca da razão, em troca do benefício coletivo. Então, é isso que Lázaro vem nos chamar a atenção. Eu devo me colocar no lugar do outro também, saber se aquilo vai ser prejudicial. A partir do momento que tiro o sossego, a alegria, o descanso, né, do outro, então aquela paixão não deve ser tão exaltada, mas sim buscar a razão. O perdão e a reação. Vamos imaginar num ambiente de trabalho. Né? Vamos supor, coloquei até o exemplo aqui de pessoas, faxineiros, dando faxina no trabalho. E alguém começa a ofender
uma das pessoas que estão trabalhando injustamente. Ah, você não está trabalhando, você não faz direito, faz seu serviço, você só conversa, você fala demais, você podia estar fazendo ao invés de estar falando, né? Então, naquele momento, quando a pessoa escuta, qual que é a vontade? É de raiva, é de dar o troco, né? De falar as mesmas coisas, de dizer, ah, não, peraí, olha, eu estou trabalhando. Mas muitas das vezes, se eu revidar, eu vou gerar mais violência. Porque imagina, a partir do momento que o outro reclama e fala, e muitas das vezes injustamente, porque ele está ali trabalhando, dando o seu melhor, fazendo aqui que é a possibilidade dele, né? Ele está fazendo devagar porque ele quer fazer um serviço bem feito. E aí, então, ao invés dele revidar, porque se ele revidar, o que vai acontecer? Vai gerar mais violência. Imagina você com um ambiente de trabalho onde duas pessoas ficam ali brigando, discutindo e os outros no meio daquele revide. Então, o clima não pode ser bom, né? A saúde mental da pessoa vai ficar à deriva. Se eu respondo, né? Se aquela pessoa que recebeu essas ofensas, essas injúrias, se ela responde, se ela briga, ela vai estar igualando. Ela vai ser o mesmo. Se ela estava lá em cima ouvindo as injúrias, né? As reclamações, as ofensas, e ele começa a responder, ele vai se igualar àquele espírito inferior, que está ali só mesmo para prejudicar, para atrapalhar, para tirar o sossego do outro. Ele vai ficar igual. E mesmo porque, se ele responder, ele vai estar apenas alimentando essa violência, esse problema que vai ficando cada vez pior. Então, quer dizer, ele não tem uma solução, ele não vai resolver o problema respondendo. O que ele pode fazer? Ele pode, muitas das vezes, respirar fundo, contar até 10, não responder. Ou, se aquilo está incomodando muito, deixa o outro lá falando, reclamando, sai em silêncio. Acho que não tem coisa pior de que quando uma pessoa quer ofender na esperança que o outro revide e o outro simplesmente sai sem responder nada, a pessoa fica até sem saber o que fazer. Então, existem soluções para resolver esse problema, né? Ou sair daquele ambiente, ou serenar, ou fingir que não está ouvindo, deixar para lá e realizar a sua atividade. É fácil? Claro que não. Mas é por isso que Lázaro está nos chamando a atenção, mostrando para nós que não é uma atividade fácil. Essa lei, para ser cumprida, é algo que requer muitas das vezes sacrifícios. E é por isso que ele vem trazendo muitos exemplos, vem chamando a atenção que isso aí é algo sublime. Não é algo fácil de ser realizado, porque imagine você diante do trabalho, todo mundo ali vendo as suas ofensas, vendo a pessoa falar aquelas coisas para você, e você respirando fundo, não respondendo, ou saindo, deixando a pessoa falando sozinha. Mas isso é só para quem já se tornou um espírito em evolução, um espírito que já tem outras virtudes também. Esse palco, ele é invisível, né? Ele nos mostra, esse espírito instrutor, ele vem nos mostrar que o verdadeiro dever, ele não busca aplausos, ele busca a consciência tranquila. Então, não há necessidade das pessoas verem aquilo que você está fazendo. O importante é Deus, ele sim. Ele consegue ver tudo e o mais importante, a nossa consciência, colocar o travesseiro, colocar a cabeça nesse travesseiro e conseguir dormir tranquilamente, né? Por exemplo, uma pessoa à noite, quando sai, ou mesmo de manhã, quando levanta para ir trabalhar, encontra uma carteira. Nessa carteira tem dinheiro, tem documento, às vezes tem até o endereço da pessoa. E ela, ao invés de ficar para ela, porque olha, veja,
tem ninguém vendo na rua. Ela achou aquele dinheiro, ela achou aquela carteira. Só que essa carteira não pertence à pessoa, não é dela, né? Então, se não é dela e ela busca a pessoa para entregar essa carteira ou deixa numa delegacia, né? Mostra que achou que tem um dinheiro, que o próprio delegado vai encontrar a pessoa, né, que é dono do dinheiro, ela está fazendo isso no silêncio, no anonimato. Quantas pessoas fazem isso e a gente não fica sabendo? Às vezes um ou outro, né, alguém vê uma situação dessa, coloca às vezes no noticiário, coloca às vezes na internet, mas acontece muito isso aí, a gente nem fica sabendo o que aconteceu. Então, esse dever, né, essa lei moral está sendo cumprida, mas Deus está vendo. Mais importante é Deus que está vendo. Então, a honestidade, quando ninguém está olhando. Por exemplo, você tem uma atividade a cumprir, uma tarefa a cumprir, mas ninguém está ali observando, vendo, né? Ou, por exemplo, às vezes a pessoa ela vai entregar alimentos, cobertores, às vezes está aquele frio tremendo na noite, né? Aquele morador de rua tá ali, ele não tem como se aquecer. A pessoa vai, leva um agasalho, leva um cobertor, leva uma comida quentinha, e isso não aparece nas redes sociais para você ir lá clicar um like para dizer, olha, eu gostei da sua atitude. Essa pessoa faz isso e ninguém fica muitas vezes sabendo. Mas o mais importante é Deus. Ele está vendo o que você está fazendo. Então, esse dever, né, essa lei está sendo cumprida. Ou mesmo dentro do seu lar. Quantas vezes aquele familiar que tá ali, você sabe que ele é uma pessoa difícil e você tá firme, tem paciência, ele te provoca. Ele, por exemplo, deixa a roupa jogada sabendo que você vai ter que ir lá pegar, porque ele faz de propósito, né? Termina de comer, não põe o prato na pia, ou muitas vezes, ai, que comida horrível, tá sem sal, outro dia tá salgado, quer dizer, só reclama. Mas você tá ali, firme, né? Você tem que fazer o almoço, faz o almoço, tem que fazer a janta, faz a janta, tem que lavar roupa, lava roupa. Ou muitas das vezes você chega cansado do serviço, a pessoa fala mil coisas, e aí você com aquela toda a paciência escuta. Então, essas coisinhas pequenas, né? Que muitas das vezes a gente encontra paciência, que muita gente fala assim, eu não sei onde que eu amei tanta paciência para suportar o fulano, né? Então, é aqui, é no dever. Muitas das vezes as pessoas nem reconhecem, dentro da família mesmo, às vezes você tem muita paciência, você faz para todo mundo, você ajuda todo mundo, você colabora com todo mundo, e as pessoas não reconhecem. Mas não tem problema, você está fazendo a sua parte, a sua lei, o seu dever moral está sendo cumprido. E a recompensa? Aqui ele vem nos mostrar que existe uma recompensa sim. O dever é a prova da maturidade do espírito, porque nós somos ainda muito imperfeitos, né? Muitas das vezes nós realizamos as coisas e fica esperando, né, que o outro reconheça, que o outro agradeça, e muitas das vezes não acontece. Então aqui, quando o espírito ele já é mais amadurecido, ele já conquistou outros valores, ele já tem um pensamento diferente, então ele age, ele faz, ele cumpre com o seu dever, ele faz a sua obrigação, mas ele não fica esperando recompensa, porque ele já é recompensado, porque ele tem a tranquilidade, ele tem a paz de espírito, ele coloca a cabeça no travesseiro, ele dorme tranquilamente, porque ele já atingiu esse nível. Então, se nós, né, já temos essa meta de realizar essa lei, esse dever, essa obrigação moral, sem esperar nada em troca, é porque nós temos essa necessidade, é esse amor, né, que nós temos em realizar aquela atividade. Quantas pessoas, por exemplo, cuidam dos seus familiares quando adoecem e não tem aquele
pesa aquela obrigação, porque a sociedade te obriga a cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, da sua avó. Não, faz porque sente prazer em ser útil. Às vezes queria até fazer mais ainda, porque já atingiu aquela maturidade espiritual. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo é bom para ela. Então, no silêncio ali, às vezes só tá você e o seu pai que tá doente, ou você, o seu tio que tá doente, ou mesmo nem é parente seu, mas você tá ali ajudando a dar um banho, ajudando aquela pessoa a se movimentar, porque às vezes tem muito tempo que tá na cama, não consegue, né? Precisa mexer para que não adquira nenhum tipo de doença. Então, muitas das vezes, as pessoas nem estão vendo o que você está fazendo, mas aquele agradecimento, aquela satisfação pessoal de poder ajudar, de poder ser útil, só o espírito, quando ele adquire certa maturidade, quando ele já tem certas virtudes, ele vai sentir. Então é isso que Lázaro quer chamar a atenção. Faça, nem que seja por obrigação. Com o tempo, você começa a fazer por prazer, porque você sabe que a satisfação pessoal é maior ainda para quem faz do que para quem recebe. Então, quando nós somos guiados, a nossa ação, o nosso agir, o nosso fazer é guiado pelo amor, mesmo que você já esteja cansado. Quantas vezes, né, dentro da família, a gente faz determinadas coisas que ninguém reconhece, ou que você faz e ainda tem muito por fazer. Mas quando a gente faz isso por amor, porque você sabe que é necessário para o seu progresso, que é necessário para que você evolua, né? Então o espírito, ele não se sente escravizado, como muita gente reclama. Ah, tem 3 irmãos, mas só eu cuido do meu pai, só eu cuido da minha mãe que está lá na cama ou no hospital, só eu que tenho que dar banho, só eu que tenho que fazer. Não, pelo contrário, faço, eu queria fazer mais ainda, eu sinto prazer, que alegria poder ajudar, dar um banho, trocar, colocar na cama, fazer um carinho, arrumar o cabelo, ser a barba, fazer a barba, deixar a pessoa com aparência melhor. Então, é gratificante para quem faz. Mas não se esqueça, Lázaro disse, cada um está no seu estágio de vida. A gente não pode cobrar do outro aquilo que a gente ainda não tem. Isso são estágios que nós vamos passando, nós vamos conquistando, nós vamos galgando cada vez mais. Quando a gente adquire esse estágio, quando adquire essa maturidade do espírito, aí sim, a gente age por amor, a gente faz, não tem cansaço, né? Você não tem peso, porque o que você faz é gratificante. Então, essa lição, o Evangelho, né? Lázaro vem trazer um convite para nós. Não é só simplesmente para a gente ler esse texto, achar bonito, entender, compreender e não levar à prática, para o dia a dia. O que ele quer aqui é nos mostrar que tudo isso que nós estamos vendo nesse texto, nessa mensagem, é para ser colocada no dia a dia, no nosso dever diário. Por quê? Ele chama a atenção que nós devemos amar o nosso dever. Porque ele é o nosso passaporte para a liberdade. Tudo que eu faço aqui, quando eu desencarnar, eu vou levar. Não coisas materiais, mas a minha evolução, meu progresso, meu entendimento, meu conhecimento, minha evolução, as minhas virtudes que eu conquistei. Então, tudo isso vai me ajudar quando eu chegar no plano espiritual. Porque nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando, não é para o momento de agora, mas é para o amanhã, é para a nossa evolução. É para que a gente possa ser recebido na pátria espiritual de forma agradável, tranquila, que a nossa passagem daqui para lá seja uma viagem tranquila.
Mas para isso a gente precisa trabalhar, precisa sacrificar, buscar também. Então, o nosso dever começa com a família. O nosso dever é com os nossos familiares primeiro. Por isso que ele diz primeiro comigo e depois com os outros. Então, vamos imaginar no nosso ambiente familiar, quantas vezes você chega do trabalho cansado, aí vem aquela pessoa e reclama, porque trabalhou o dia inteiro, que não aguenta mais lavar vasilha, que não aguenta mais arrumar a casa, que não aguenta pegar a roupa do chão. Então, a pessoa reclama, traz 1001 problemas, e você chegou ali cansado. Aí você não vai revidar. Aí você adquire aquela paciência, aquela serenidade, escuta, mas não julga o outro. Porque você não sabe qual é o estágio, quais são as dores, o sofrimento que aquela pessoa está passando. Mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, muitas das vezes a gente vive junto e não tem consciência do que o outro está passando. A gente sabe o da aparência, mas quando a gente começa a observar, quando a gente passa a ter paciência, que passa tranquilidade, que não é fácil, né? Porque você chega depois de um dia de trabalho, chega cansado, tudo que você queria era sentar no sofá e relaxar, e aí vem aquele bombardeio de coisas, de problema para resolver. É aí que a gente encontra a paciência. É aí que é o exercício diário que nós temos que fazer. Por quê? Se eu chegar e gritar e brigar e fazer, como é que vai ficar o meu ambiente? Como é que vai ficar aquele momento? Pesado, né? E muitas das vezes gera briga, violência, confusão. Então eu tenho que respirar fundo, ouvir aquela pessoa que está falando, né? Tentando trazer serenidade, buscando harmonia para o nosso lar. Porque afinal de contas, o que a gente mais quer no lar? Paz, tranquilidade, sossego. Então, o dever profissional, ele nos chama a atenção também, que às vezes são aqueles detalhes, aquelas coisinhas pequenas no dia a dia que a gente pode fazer. Às vezes, seu chefe, né, pediu um trabalho para você e ele não vai ficar ali observando se você está fazendo. E aí vem a consciência, aí vem o dever, vem a moral, né? Ah, ele não tá vendo mesmo? Ah, eu vou fazer de qualquer jeito, eu entrego lá e vou embora mais cedo. Ou senão eu fico esperando o tempo aqui, a hora que der meu horário eu vou embora. Porque meu chefe já foi embora, ele nem sabe que hora que eu vou sair. Mas cadê meu dever moral? Cadê aquela lei que nós aprendemos aqui com Lázaro, né? Que me chama a consciência, a razão, a minha obrigação, eu tenho que realizar. Não é porque tem alguém olhando, fiscalizando se vai ser bem feito ou não. Então, a minha consciência vai me permitir fazer o que eu tenho que fazer de forma correta. Porque é meu dever moral, com ou sem a presença do meu chefe, né, do meu patrão. Porque o meu patrão lá em cima, esse não escapa. Esse ele está olhando lá de cima. No trânsito também, ou na fila do supermercado. Quantas vezes você tem a preferência, mas o outro já buzinou, já te xingou, já falou, e aí você com aquela calma toda, com a paciência de Jó, deixa ele passar. 2 minutinhos, 1 minutinho, não vai fazer diferença. O importante é chegar e chegar bem, com a cabeça tranquila. Então, eu não vou ficar disputando com ele ali, só porque eu estou na preferência, eu vou sair primeiro, não vou dar espaço, ou outro quer entrar, e aí não tem semáforo, eu que tenho que dar a oportunidade para o outro entrar na rotatória. Então, assim, são várias cenas que aparecem no trânsito que a gente pode auxiliar. O nosso papel aqui, o nosso dever é de ser a paz ao meio ao caos, né? Na fila mesmo, quantas vezes você está na fila do banco, às vezes até do supermercado mesmo, aí vem o outro lá no final da fila, oh, passa aqui para mim, fulano. Aí na minha cabeça, ai que raiva, que ódio, eu aqui na fila o tempo todo. Olha só o tipo de vibração que eu estou deixando.
É ruim? Claro que é ruim. Se todo mundo está na fila, todo mundo tem o mesmo direito, né? E o outro tá lá no final e vem e pede para o outro que está no primeiro ali e passar para ele. Claro que isso não está correto. Mas eu, como um ser em evolução, vou deixar isso passar. Para que eu vou levar isso para casa? Vou chegar lá em casa e vou repetir tudo que aconteceu lá? Então, o meu papel, o meu dever moral é trazer a paz para o lugar onde eu estou. E não trazer intranquilidade, né? Desavença, mais intriga ou o ar pesado. Pelo contrário, nós devemos trazer serenidade para o lugar para onde a gente frequenta. Então, o seu direito, ele termina onde começa do outro. Então, eu tenho que saber o limite. Eu preciso saber se aquilo vai tirar o sossego do outro. E isso Lázaro deixou para nós lá atrás muito bem estabelecido. Eu preciso saber se o que eu vou fazer vai trazer infelicidade, vai trazer intranquilidade para o outro. Eu não posso pensar só em mim, né? Eu tenho que pensar que se eu vou ferir o direito do outro, eu não posso estar fazendo a coisa correta. Eu tenho que basear nessa lei do dever, na consciência tranquila. Então, o dever com a verdade, a fofoca. Quem é que nunca fez uma fofoquinha do outro? Então a gente tem que começar a policiar, porque não é fácil. Quando chega alguém no ambiente que traz uma fofoca, e muitas das vezes aquela fofoca nem é verdadeira. E as pessoas têm mania de ir contando e de aumentando, né? E muitas das vezes aquilo pode ferir a dignidade daquela pessoa. No trabalho mesmo, a pessoa pode vir até perder o cargo e sabendo que tudo começou numa fofoca. Então, como que eu devo agir? Dever é o silêncio. Para que levar à frente aquela fofoca? Que muitas das vezes nem é verdadeira. Ou se é verdadeira, é problema dele. Eu não tenho que levar, passar para o outro, para frente. Né? Então me falou, pronto, ficou ali, morreu. Se morreu, acabou. Não tem como o outro saber sobre isso. Então, o nosso dever é proteger a imagem alheia, né? Então, é a caridade moral. É aqui que Lázaro vem nos chamar a atenção, que a gente precisa agir também com a razão e nunca com paixões. Porque se eu me deixo levar pelo orgulho, pela vaidade, eu não estou progredindo, eu não estou melhorando, eu não ouvi nada que os espíritos trouxeram para nós, né? Para que eu possa aproveitar. Então, Lázaro, o que ele vem trazer? Uma mensagem de reflexão, mas ele quer mais do que reflexão. Ele quer que a gente haja na prática. Então, tem muita coisa para a gente pensar no campo do trabalho, no campo do familiar, né? No envolvimento, onde eu frequento, com a minha religião, em todos os aspectos. A gente tem muita coisa para melhorar, refletir e pensar. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, te ajudado a buscar algum caminho para reflexão. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Obrigada.